aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, a igreja amada do Senhor. Desejamos uma manhã abençoada, um dia abençoado. Desejamos a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja invadindo a sua vida, o seu lar, o seu trabalho e também enchendo e preenchendo a paz do seu coração. Quero ler para os irmãos a palavra de Deus, Salmo de Davi, de número 108. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés os nossos adversários. Esse salmo nos diz que em Deus teremos vitórias, em Deus alcançaremos a nossa vitória e o nosso coração firme no Senhor, cantaremos e entoaremos louvores de toda a nossa alma. Que Deus nos abençoe com este salmo, essa leitura da palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para que neste momento coloquemos diante do Senhor as nossas orações. Vamos colocar diante dele o nosso próximo, colocar diante dele os nossos familiares, nossos amigos. E esta oração será feita pelo nosso irmão evangelista presbítero Sena. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Soberano Senhor, como é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Como é maravilhoso, Senhor, sentir e desfrutar do teu amor. Como é maravilhoso, Senhor, sentir que tu nos ama e nos guarda e nos protege, nos dá a vida e nos sustenta, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso saber que tu és Deus e que não há um outro Deus. Sabemos, meu Pai, que a tua presença constante, poderosa, abençoadora, merece, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E, ó Deus, é nessa confiança, Pai, que estamos na tua presença, Pai. E te pedimos, Pai, como a tua palavra diz, seja gracioso para conosco e nos abençoe, Pai. Faça resplandecer sobre nós, Senhor, a tua presença, Pai, para que as pessoas te conheçam através da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações. Mas também, Senhor, que as pessoas vejam que nós estamos sendo sustentados por Ti, guiados por Ti, Pai. Ó Deus, a Tua palavra, Pai, afirma que através, Pai, da Tua criação se manifestam a Tua glória. E, ó Deus, é com essas coisas na nossa vida, Pai, do nosso dia a dia também, que nós queremos compartilhar desse grande amor, Pai, do Teu cuidado para conosco. Ó Deus, alegra o coração do Teu povo, para que o Teu povo, Pai, possa Te louvar, possa Te adorar, Pai, mais e mais. E, ó Deus, abençoa-nos. E assim,
todos os confins da terra o temerão. Nós te pedimos, Pai, que a tua graça, que a tua maravilha graça, Pai, esteja sendo derramada nos corações neste momento, Pai, neste dia. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Bom dia, amados irmãos e amigos e ouvintes. Que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre nós na manhã desse dia e que tenhamos a direção de Deus para entendermos a meditação da sua palavra. Eu quero ler para a nossa reflexão de hoje no Salmo 39, ele tem 13 versículos, mas eu quero ler para os irmãos me acompanharem, e o título desse salmo é A Vaidade da Vida. Que diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o inimigo. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se aquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso.
Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele, como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeces à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra que acabamos de ler. Nos faça entendê-la, Pai. Nos dirige, nos conduza na meditação, para que todos venhamos a compreender qual é o verdadeiro significado da mensagem dessa palavra. Nos abençoe e nos guarde. Nos alimenta do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse salmo é um salmo de sabedoria. Ele também é um salmo em forma de lamentação pessoal. Esse salmo é composto por Davi para Jedutum, responsável pelo ministério de louvor, tipo regente do coral. Ele fala da determinação do salmista de se manter calado perante os seus inimigos, enquanto a maioria dos outros salmos falam com intrepidez contra eles. Além disso, ele termina pedindo que Deus o deixe em paz. Ele é diferente porque no final de todos os salmos eles expressam louvor. Nesse ele pede que Deus o deixe em paz. No que parece muito com alguma passagem do livro de Jó, esse salmo ele possui 4 divisões. A primeira divisão é a determinação do salmista em ficar calado perante os seus inimigos. Isso está no versos de 1 a 3. Ele diz que porei mordaça na minha boca. A segunda divisão é um pedido para que Deus o ajude, tendo em vista a brevidade da vida. Isso está dos versos 4 a 6. E um terceiro pedido é um pedido de perdão e livramento, está dos versos 7 a 11. E o quarto e última divisão é um pedido para que Deus o deixe em paz, que está registrado nos versos 12 e 13. Ele começa com um termo, no verso 1, ele diz, porei mordaça na minha boca, enquanto estiver na minha presença o inimigo. Meus queridos, Davi está determinado a manter silêncio enquanto sofre, para não falar tolices. Tem gente que sofre calado diante de situações adversas, para não perder o controle emocional. Tem pessoas que sofrem afrontas, desprezos, insultos, maltratos, tanto com palavras como por desprezo, falta de compreensão, falta de atenção em situações tais como doença, cansaço, e não recebe apoio nenhum. Isso o salmista estava sofrendo. Ele estava sofrendo todas essas coisas, mas ele determinou em si mesmo não abrir a boca. Usou o silêncio como uma arma de defesa. Isso está nos versos 2 e nos versos 5. Ele faz um pedido. Dá-me conhecer, Senhor, o meu fim. Ele faz um apelo para que Deus o faça mais humilde e não para que a sua vida acabe. No Salmo 90, ele pede a Deus assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele pede a seguinte, para que alcancemos corações sábios. Nos versos 5, ele fala que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A vaidade aqui se refere a algo que passa depressa, mas que não tem nenhum significado. A vaidade, meus queridos, aparece e de repente desaparece.
dos versos 6 a 8, ele fala: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se aquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Mas no verso 7, ele faz uma declaração firme e consciente: tu és a minha esperança. Queridos, Davi sabe que a única chance de livramento para ele, para a sua situação, para suas dificuldades, está em Deus, reside em Deus. Mas como pensa também ele que os seus problemas são impostos como castigo por Deus? Além dele pensar que o seu escape, o seu livramento está em Deus, ele também pensa que os seus problemas são impostos por Deus como castigo. E ele encontra-se em um dilema. E que dilema é esse? Ele pede ajuda de Deus ou pede que Deus o deixe em paz? Então ele está entre essa situação. E diferente dos salmos de lamentação, meus queridos, há nesse salmo uma notável dificuldade em que o salmista passa a enfrentar, que é no final de cada salmo uma postura de louvor. Ainda ele fala das suas iniquidades. Davi reconhece o seu pecado e se entrega à misericórdia do Senhor. Isso está registrado nos versos de 9 a 13. E aí, em seguida, ele faz um pedido. E esse pedido que ele faz é: ouve, Senhor, a minha oração. Ele diz: em silêncio durante algum tempo da sua aflição, ele teve calado. Ele se manteve calado. Isso está nos versos 2 e 9. Mas não pode mais se calar. Agora ele já não aguenta mais se calar. Ele faz uma oração a Deus: ouve, Senhor, a minha oração. Aqui clamar a Deus para que não se cale também, mas sim que o salve. Ele diz: poupa-me. Isso ele diz quando ele pede socorro. Se Deus não quiser livrá-lo, pelo menos o que ele pede é que poupe-o e o deixe em paz. A dor e a angústia do salmista certamente parecia, por vezes, estar distante de ser resolvido. Parece que não tinha solução. Parece que a solução estava distante. Mas no verso 7, ele expressa aqui uma palavra de confiança, de certeza e de segurança. A minha esperança está no Senhor. Meus queridos, talvez tenhamos enfrentado situações parecidas com Davi. Porque eu disse que esse salmo é um salmo de sabedoria, porque ele nos ensina que diante das circunstâncias da vida, diante das tribulações, diante dos problemas que se parecem não ter fim, que se parece não ter solução, o que o Salmo nos ensina é que deveremos nos mantermos calados, em vez de falarmos, em vez de retrucarmos quando pessoas muitas vezes nos lançam palavras de sacrarmos ou de palavras que nos magoam, que nos chateiam. É melhor a gente se manter calado para a gente não perder o controle. Porque a gente perdendo o controle, a gente vai, talvez, lançar palavras que depois vamos nos arrepender com o resultado que virá depois. Então, o que o salmista diz é que ele se propôs, determinou se manter calado. Deixa falar o que quiser, deixa pensar o que quiser, deixa agir do jeito que quiser, mas a nossa esperança deve estar em Deus, esperar pelo agir de Deus, que no tempo certo Deus nos abre o espaço para falarmos com Ele e diante disso Ele nos responde. Então o Salmo é de sabedoria porque nos ensina a sermos sábios diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das perseguições. Precisamos estarmos conscientes de que nada está alheio aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar nele, esperar nele, ter a nossa esperança nele. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha, e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ouvi Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos teus. Prostrar-me-ei em gratidão infinita, e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Somos gratos e agradecemos ao Senhor nosso Deus por nos permitir esses momentos de edificação e de glorificação ao seu santo nome. E quero deixar para os irmãos alguns versículos da palavra de Deus que está no Salmo de número 107. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde e te conceda um dia abençoado nos caminhos do Senhor.